Boa noite, gente. Sejam bem-vindas e bem-vindos e bem-vindos para mais um Elas Sim. E antes que a gente comece aí a nossa resenha, eu quero dizer, vestibular é um assunto sério, muito importante, que indiretamente pelo sistema que a gente vive, abre-se aí muitas portas. O vestibular da Universidade Zumbi dos Palmares está aí, tem bolsa de estudos, tem bolsa de inglês, vai lá no site e se inscreve. Hoje eu tenho uma visita muito importante, é a senhorita Rosane Assis. E ela vai falar com a gente de um papo bem interessante. Afeto é afetamento. Primeiro, Rosane, chegue mais a chamá-la de Rô, queridíssima Rô. Quem é você? De onde você vem? Eu sou. Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou Rosane de Assis. Eu sou do Rio de Janeiro. Nesse momento, eu falo com vocês de Cabo Frio, uma cidade da região dos Lagos do Rio de Janeiro. E sou filha de Marias e Josés, né? Sou estudante pela vida, estou no movimento de estudar para o meu doutoramento, mas eu sou mestre em ciências sociais e a minha formação de origem é psicologia. Sou professora numa faculdade de dança, arte e educação, que é a Faculdade Angel Viana, no Rio de Janeiro, e sou uma eterna estudante. Atuo como clínica E também. ela já deu a deixa aqui. Por que afeta afetamento a gente tem a Rô? Porque ela tem essa função primordial de ser psicóloga. Ela faz atendimento com Sim. diversas pessoas e essa história que a gente sente. E aí, quando eu falo afetamento, o que te vem na sua cabeça, Rô? Pois é, quando a gente fala de afeto, de afetamento, a gente acaba parando para pensar naquilo que pode nos atravessar a partir do outro, ou de alguma coisa, ou de alguém. Então, aquela flor me afetou, aquele homem me afetou, aquela mulher me afetou, aquela pessoa me afeta, aquele bicho me afeta, uma determinada situação me afeta. Como é que eu faço esse entendimento daquilo que surge em mim a partir desse estímulo que vem de fora, Então, né? afeto é aquilo que surge em mim. Pode ser uma definição aí para o tema? Pode ser uma definição. É aquilo que surge em mim, me fazendo pensar e sentir sobre. É um estímulo, né? É um lugar que me faz chegar num lugar de me perceber sobre aquela situação. E de repente, assim, tá uma tendência de falar assim, que sei lá, gente blasé é descolada, é cool, é legal, e tem falado muitas pessoas emocionadas, né? Mas eu acho que parece que sentir não é mais legal, e, gente, a gente tem coração, a gente se transpassa por pessoas, situações, lugares. Pois é, mas a gente também está vivendo num tempo, né, no mundo, onde a gente não tem muito tempo para sentir, se perceber e perceber o outro. E a gente vive num lugar de se autoproteger. Não, é melhor que eu não fale, é melhor que eu não finja que eu não percebi, é melhor que eu não diga. Ah, será que eu devo falar? Então a gente acaba se protegendo e resguardando ou até escondendo o quanto a gente é afetado. E no fim, eu sofro e o outro sofre, não? Ah, com certeza. E eu Com vou falar certeza. que você me pegou, porque eu sou uma pessoa. Chegou até que eu não vou pegar o livro que não tá tão fácil, que é o livro Alfabetização Afetiva, porque eu cresci num lar que a gente não falava de sentimentos. Então, assim, eu tô com duras penas aprendendo a lidar com os meus sentimentos e com o sentimento dos outros, e eu foquei muito em frustração. Eu demorei anos para entender em psicanálise que eu não sabia lidar com a frustração, porque eu não queria escolher, porque eu queria tudo. Mas no meu lar não tinha essa história de tipo de dar carinho, de demonstrar, de dar elogio. É muito difícil isso para mim. Pois é, embora os afetos eles sejam muito importantes para que a gente aprenda e se perceba e perceba o outro, não parece uma coisa muito fácil, né, de ser vivido e de se lidar. Mas embora você viva ou tenha vivido, ou as pessoas vivam num lar que fale-se pouco ou não se diga muito, os afetos estão ali. O silêncio também diz. Mas, Tanto diz que você trouxe. mas você não acha que os lares pretos são mais silenciosos?
do que os não pretos? Ah, depende. É. Depende. Depende, porque existem lares pretos, aí eu estou falando do meu lugar, né? Do lugar da onde eu venho, das minhas referências. Os lares pretos da onde eu vim e por onde eu passo e passei, são lugares que se aquilombaram, são pessoas e famílias que se juntaram, são comunidades, espaços, bairros que tem muita gente preta, aonde as tias chegam junto no afeto e no afeto do puxão de orelha e no afeto da Todos na escuta. festa, né? Porque essa história da gente sentir não é só amorzinho, né? Também é o. Não, a gente sente, a gente sente. Se eu for grosseira com você, eu tô te afetando. Se eu for amorosa, eu também tô te afetando. A gente Se é eu sempre for afetado, né? indiferente, também te afeto, né? Se eu for indiferente, nem vou falar com ela. E aquela história, quando tipo, a gente não se importa mais, todo mundo diz, é indiferença. Então, por mais que você tá naquela fase, poxa, tô lá com dengo, eu quero fingir que eu não me importo, porque eu preciso parar de me importar, vou fazer uma super força, eu vou ser indiferente. A tua atitude de indiferença é um estímulo para afetar esse dengo. Mas eu vou falar uma coisa, esse não costuma ser muito meu, porque eu sou daquela pessoa que quando tá afim, eu tô, não necessariamente, ultimamente eu ando demonstrando mais, tô aprendendo a falar, tô com saudade, gostei disso. Eu tô até às vezes, tipo, cambaleando, tropeçando, mas tô lá dizendo, mas... Poxa, gente, o meu pós-Covid estragando com a minha vida. Eu tava com uma linha de raciocínio que eu tô aí. Então, mas eu vou, então, acho que dar uma pinceladinha, né, para dar uma ajudada na sua organização, porque você também está afetada, você também está emocionada, você também está pensando sobre coisas. E quando você está desse lado e eu estou aqui, a gente também está se atravessando. A gente está de frente uma para outra, falando para um montão de gente, que a gente, de fato, nem sabe quem é. A gente pode imaginar. Ah, mas eu lembrei o que eu ia dizer. Diga. Posso cortar já te cortando? Aí, assim, se eu tô, sei lá, com alguém, eu mando mensagem, eu faço porque eu me importo e vou. E até essa história de orgulho, se eu acho que vale a pena, independente se é um cunho mais amoroso, se é um cunho sexual, se é um negócio de bar, enfim, tô ali. Se em algum momento eu achar que aquilo deu, que dali não dá liga, não dá jogo, aí eu realmente ligo para a indiferença para você possa responder ou não, ou demorar. Não é uma forçação de barra, entendeu? É uma coisa ali natural. E fora que a vida é corrida, então nem sempre a gente tem aquela disponibilidade para estar respondendo, mesmo quando a gente se importa. Mas eu nunca consegui fazer o tipo, vou fingir indiferença. Ou se eu estiver na indiferença, é porque eu realmente. Pois é, mas aí eu fico pensando que a gente pode dar uma mergulhada para pensar a partir de indiferença, a partir de afeto, a partir de por que que eu me importo ou eu sou indiferente, Então vamos lá. e com quem e com que eu me importo. Que você E o quer que me responder atravessa? primeiro? Oi? Tem 4 caminhos que você está pondo para a gente. Que porta a gente vai Pois abrir é. primeiro? Eu acho que a gente pode seguir no bate-papo e você vai pontuando os caminhos, você puxa os caminhos, porque na realidade não vem nada separado. Quando eu estou pensando nesse lugar de afetada e de afeto, eu fico pensando no quanto a gente precisa parar para respirar, o quanto a gente precisa parar para ouvir e perceber um tempo que a gente já não cultiva mais. Muitas vezes a gente fica ansioso, a gente fica entristecido e a gente passa por cima. A gente não para se perceber porque a gente tem que trabalhar. A Quer gente ver tem que uma escrever coisa? tudo. Meu pai Fala. morreu. E uma coisa que eu percebi muito e que me deram de dica, e é uma dica que eu passo para todo mundo quando eu descubro que alguém morreu, é vivencie o luto. É naquele momento. Se você deixa aquilo para depois, é 1000 vezes pior. Tipo, eu lembro bem de um dia eu estava até dirigindo, eu falo assim, porque eu não dirijo sempre, eu alugo o carro quando tem alguma proposição ali, e aí começou a tocar um funk velho
que, tipo, assim, não é nada amoroso, nada de pai, nada de família. E eu comecei a chorar. Eu tava assim, indo pra Guarulhos, eu tive que parar o carro numa roleta e era uma música tira de madrugada, de quem não atende o ser. Tipo, meu pai adorava essa música. Meu pai ficava no corredor de casa ouvindo aquela música assim. E eu comecei a chorar. Chorei, eu fiquei uns 15 minutos lá chorando. Sorte que era de dia, porque eu tava num lugar. Pois é, a saudade te afetou, te atravessou a partir de uma música, o estímulo foi a música, que fez você. A música não tinha nada a ver, a letra da música não tinha nada a ver, mas a memória que essa música carregava para a tua história com seu pai fez com que você fosse afetada, tocasse lá, metesse um dedinho numa ferida de um luto que estava ali, ó, guardadinho, embrulhadinho, deixa aqui quieto, que quando eu tiver tempo e eu conseguir mexer nisso, eu vou lá e choro um pouco. Quando não funciona assim. E para mim foi ruim, porque meu pai faleceu e minha irmã estava em Manaus. E eu achava que eu tinha obrigação de cuidar das coisas. Então, assim, eu descobri que meu pai tinha morrido, porque assim, eu tava com uma sensação que eu achei estranho não conseguir falar com ele, eu tava na minha tia. E aí minha tia também, pô, não consigo, a gente foi até lá. E aí falamos com os vizinhos que entraram na casa, e tipo, a gente chegou no hospital, meu pai tinha morrido, eu tive que contar para todo mundo que meu pai morreu, eu tive que ver velório, cemitério, ver da minha irmã adiantar a passagem de avião, tipo, eu tive que ver um monte de coisa, então assim, eu passei 2 dias e meio naquele modo sem entender, porque eu tive que fazer um boletim de ocorrência, foi horrível, e aí, depois que, tipo, meu pai estava realmente enterrado, que a ficha caiu, que tipo, putz, meu pai não tá aqui. E eu começo a entender que até o final do meu relacionamento começa ali, quando meu pai morre, que meu ex-companheiro não me deu o apoio que eu precisava, ele não chegou junto. Era meu Pois é. pai, tipo, caralho, não era... A gente pode falar palavrão, não tem problema não. Eu sei, eu estou entendendo que pode, porque você é a âncora da história e você já tá há muito tempo fazendo, né? O que eu estou percebendo é que o quanto isso também pode te expor de dor, de te afetar. E aí é só um cuidado. Está apaziguado, pacificado. Tipo, eu lembro com meu pai com muito carinho, sempre que acontece alguma coisa boa, queria muito falar pro meu pai, queria ligar para ele, queria dar um abraço, mas eu não, gente, não vai ser Então, mas neste momento que você esse colocar uma crise de choro. Não será. Mas esse lugar, Sheilinha, de eu queria, é um lugar do arrependimento, né? Eu queria mais. Eu sempre queria mais, né? Mas o que a gente já fez o que foi possível fazer. E só de você ter um momento legal de memória e deixar que essa memória te afete, é um lugar de você se religar a essa boa história, a essa relação. Eu fico pensando que, junto com os afetos e permitir-se ser afetado, tem uma coisa para mim que tem uma relação direta com o tempo cronológico e com o tempo disposto dentro da gente. Porque o tempo de Cronos, ele é um tempo linear. A gente tem que acordar a tal hora, tomar café, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Tem uma agenda, tem uma linha. O tempo de Cronos, ele precisa funcionar assim para que a gente viva em sociedade, dentro de uma certa ordem. Mas o nosso tempo interno, ele é muito diferente desse tempo linear, né? E a gente que vem desse lugar ancestral, e a gente que tem essa herança maravilhosa, né, de África, a gente que é desse lugar do povo preto, que somos povo preto, a gente tem um outro tempo, e a gente precisa reaprender e rememorar esse outro tempo, que é o tempo circular. É uma outra... Quando você fala assim... Olha o movimento que você fez quando você falou. Você falou, é tudo assim. E como é esse movimento circular? Nunca tinha pensado nisso antes. O tempo, ele não é só linear, né? A gente tem várias percepções de tempo.
E o tempo circular é um tempo que nos traz memórias e conhecimentos e possibilidades de ressignificar. Logo, ele circula e ele nos dá oportunidade de volta. A gente está o tempo todo podendo voltar. Ah, mas então eu vou voltar ao passado? Não, eu posso ressignificar esse passado e esse passado se presentifica. Não, e aí a gente fica em paz. Porque, por exemplo, comecei a fazer terapia ali com 18, 19 anos, tô com 37, fiz terapias variadas, e o que eu percebi, a psicanálise me afetou muito dos diferentes tipos de terapia que eu fiz, porque obviamente, se eu não tivesse feito as outras coisas, talvez eu não ia estar no ponto de ser tocada como eu fui pela psicanálise. Mas eu entendi que muitas questões que eu trago hoje são por conta de como eu cresci e que eu não posso voltar no passado. Eu não vou segurar na mão daquela Sheila que sentiu várias coisas, mas eu posso ressignificar tudo aquilo do passado porque passou, porque foi. E deixar isso em paz para eu ser uma outra Sheila e tomar outras atitudes, não ficar refém do que me passou. Fazer o novo. Pois é. A partir desse tempo circular, se a gente começa a poder pensar no nosso tempo interno como algo circular, a gente consegue fazer o que você fez. Que sim, você não foi lá pegar na mão daquela Sheila, porque você não tinha como, mas você foi aqui dentro reencontrar com ela, na sua sessão de análise, e dizer para ela, ok, te vi, estou te contando que aqui deu tudo certo, e o que eu vivi e o que você viveu serviu para aprender. O que me afetou e o que te afetou serviu para a gente crescer. Tá de boa. É um tempo de ressignificar. Quando a gente se permite olhar para o tempo interno, a gente se permite de verdade chegar num lugar de afetamento. Só que quando a gente pensa na palavra afetamento, naturalmente a gente acaba tendo um certo medo, porque pode ser que eu fique mais fraca, pode ser que eu fique vulnerável, pode ser que eu me mostre muito para o outro. Ah, eu não quero chorar na frente da Sheila. Ah, eu não quero chorar na frente da Rosane. Ah, eu não quero... Nossa, mas eu me expressei muito, eu falei demais, eu me mostrei. E sabe o E que a eu gente tem entendi? medo. Que é isso, exatamente isso que me faz mais forte. Por mais que o mundo inteiro queira clamar, nossa, Sheila, você sente muito, você é muito fraca. Nananina, não. Eu sou forte, eu sou foda porque eu sinto. Pronto. E se eu sinto, logo eu me afeto. E se você está num ambiente com pessoas ou a pessoa, enfim, se essa pessoa não corresponder à sua vulnerabilidade, com a sua fortaleza, é que ali é um lugar que você não se deve demorar. Não sei se é da Frida Kahlo, né? Mas onde não puder amar, não se demore. Não, é de uma mulher preta, não é a Frida, não. É de alguém. É da Viola. Não sei de quem é. Enfim, procure Eu, na eu internet. ouso dizer que é Nina Simone, mas eu não tenho certeza. Vamos ver se a internet ajuda a gente, aonde não Vamos. puder. Vamos lá. Aonde não tiver amor, não te demores. Aonde o amor não for servido, alguma coisa Peraí, tem assim. alguma coisa. Vamos ver a internet ajudando a gente? Não, Pois então. é. Tô vendo Frida Kahlo várias vezes. Então, mas tem alguma coisa, aonde não tiver amor, não te demores. Alguém que É não o foi Frida Frida falou. Kahlo mesmo. Onde não puderes amar, não te demores. Frida Kahlo. Enfim, é Tá. uma mulher, a gente fica feliz que é uma mulher, Uma mas mulher olha, maravilhosa, né? a gente tem que demonstrar, sei lá, se você não se sente bem se abrindo com uma pessoa, por que que você vai se submeter? Aliás, por que que as pessoas se submetem a isso? Porque elas estão se Porque deixando elas. afetar desse jeito e ficando num negócio que não vai fazer bem para elas. Olha, Sheila, pode ser por muitos motivos, mas o maior que eu percebo deles é carência. E aí, esse lugar da carência, eu sou tão carente que eu não me reconheço, que eu não me conheço. E aí eu vou buscar me reconhecer na carência do outro. E aí, aquilo que me falta, eu projeto no outro.
ou aquilo que eu tenho, eu projeto no outro. E aí, muitas vezes eu entro numa relação que eu nem sei como é que eu entrei, porque eu falo, nossa, mas é esquisito estar aqui, mas como é que eu vim parar aqui? Eu vim parar aqui porque eu estava extremamente fragilizada, eu estava carente, e aí eu fui para esse lugar. E aí, quando eu cheguei nesse lugar, tanto eu quanto o outro se reconheceram em algumas coisas, porque a gente se reconhece. Sim. E aí eu acabo me permitindo ser afetada e ser afetada. Quer ver? Tem um lugar aí da violência doméstica, que eu trabalhei muito com mulheres em situação de vulnerabilidade. E é um ciclo vicioso, né? Que eu acho muito chato mulheres de fora, que às vezes se dizem amigas e que estão julgando essas mulheres todas. Pois é, não existe a possibilidade de julgar, né? Porque é justamente nesse lugar do aprendizado e do que me afeta. Geralmente, as mulheres e os homens agressores, isso dentro do ciclo de violência doméstica contra a mulher, as mulheres vitimadas e os homens agressores, geralmente os dois têm histórico de naturalização de violência. Os homens pelo machismo e pela forma como são criados socialmente, é o lugar da força, é o lugar do poder, é o lugar do aguenta porrada e dá porrada mesmo, e a mulher é aquele lugar da fragilidade ou de que eu vi a minha tia apanhando de um homem e ela retornou a história com esse homem. Eu vi a minha mãe apanhando e no final de semana... Tipo, você fala, é quase aquela história do Maluf, rouba, mas faz, bate, mas me ama. Você acha que aquilo tá tudo bem. Porque não teve essa quebra, né? Eu aprendi a naturalizar, né? Eu, essa mulher, né? Eu naturalizei e eu cresci como um modelo, só que isso não está no meu consciente. Isso está guardado na minha inconsciência, tá lá. Que é forte, mais forte do que se estivesse no inconsciente, né? Porque é uma forma de eu me afetar. Porque eu via que a minha mãe, porque eu via que a minha mãe era afetada por aquele homem. Eu via a minha mãe abraçar aquele homem e aquele homem abraçar a minha mãe. Eu via a minha tia ser presenteada por aquele homem e presentear aquele homem. Então, eu entendi aquilo como um modelo de afeto, aquilo que nos afeta, e guardei esse modelo. Como se fosse algo bom, porque era o exemplo, né? Não é nem como algo bom ou ruim, é como algo naturalizado dentro das relações de afeto. Tá de boa, tá tudo certo. Conclui, eu tenho um negócio para falar. E aí, a partir daí, eu cresci, me tornei mulher, encontrei um cara super legal, né? Encontrei uma mina super legal, encontrei uma parceira maravilhosa, um parceiro maravilhoso. Mas depois da página 2, né? Depois de alguns meses de relação, ele começa a expressar algum tipo de violência comigo, ele começa a ser um pouco mais rude. E o ciclo de violência começou e eu nem percebi. Quando ele me tratou mal a primeira vez, quando ele bateu a porta, quando ele deu um soco na mesa para falar comigo. E é bem de levinho, né? Assim, bem de mansinho, mansinho. É como se fosse uma teia, né? Tá lá, e quando você vai ver... É uma teia. E aí me afeta de uma forma que eu não acho aquilo bom, porque, olha, gente, não tem essa história de, mulher, igual mulher gosta de apanhar mulher de bandido. Não, eu não acho aquilo bom. Eu só não entendo como é que eu entendo aquilo como um afeto. Por quê? Porque eu não me conheço. Por quê? Porque a minha formação me trouxe uma forma, um modelo de afeto que não era positivo, que era furado. E você acha que é também por isso que falam que as mulheres costumam buscar nos homens como o pai era e que os homens costumam buscar nas mulheres como a mãe era? Tem fundamento esse afetamento, esse pensamento? Dentro da psicanálise tem total fundamento, porque a gente entende como os primeiros modelos. A gente entende como os modelos. Eu não sou psicanalista, mas eu concordo, porque tem um fundamento de modelo. Como é que você aprende? A partir de quê? Dos exemplos e dos modelos. Se você é uma criança, né, e você começa a entender o mundo a partir do modelo do outro, a partir daquela dinâmica do lugar onde você está, você começa a formar, né? Começa a formar seu juízo de valor, sua opinião, a partir de um processo, não é no mesmo dia.
Você vai aprendendo. Quais são os primeiros modelos? É pai e mãe, é tio e tia, é padrinho e madrinha. São modelos, é quase. É porque é social, né? Isso é muito social. Eu costumo dizer para as minhas estudantes, né? É só para poder arrumar aqui o pensamento, que a gente a gente foi educado com a educação do século XIX, foi criado no século, estudando dentro do século XX, em escola do século XX, e a gente está vivendo no século XXI. Então, a gente tem atravessamentos, porque está tudo muito junto. São as permanências históricas, o que eu posso falar com esse meu lado de historiadora. Por isso que a gente não vai falar disso, mas por que a escravização ainda é recente? Porque permeou há muito tempo e está enraizado. E sei lá, se as coisas não mudarem na nossa sociedade daqui 50, 100 anos, vai passar 2 séculos, a gente vai estar no mesmo pé, porque foi uma coisa muito violenta, muito forte. Mas... E é mais importante que eu entenda que essa escravização me afeta no hoje, sim. E eu tenho responsabilidade sobre isso, e o outro tem responsabilidade sobre isso, e a gente precisa, pelo menos, se informar sobre, para poder começar a ter um tempo de elaboração para esse afeto. Pois é, porque nós pretos somos afetados por isso, tá lá, até essa história de como a gente sente, de não se sentir belo, de não saber se expressar, de achar que a gente não merece amor, e vai um pouco para carência, que eu acho que é importante dizer isso. Você chegou no ponto que eu queria, quando você fala, e nós pretos não conseguimos nos reconhecer, e aí a gente não se sente belo. Você chegou onde eu queria, porque aí a gente pode falar, ainda pautada na relação dos afetos e do que nos afeta, a gente pode falar das relações entre pessoas pretas, né? Por que geralmente, quando uma pessoa preta, geralmente um homem, quando ele está em ascensão, quando ele começa a melhorar de vida, ele acaba buscando um relacionamento com uma mulher não preta, com a mulher não negra? Porque tem um lugar de um modelo que está colocado dentro nosso subconsciente, desse subconsciente, que o belo é aquilo que está sendo mostrado o tempo todo como belo. A gente não se via, agora que a gente está se vendo. Agora que a gente está se vendo nas TVs, muito pouco, mas tá, nos espaços. Mas a gente não estava se vendo, a gente não tem modelo, a gente tinha muito pouco modelo. Como é que a gente vai admirar o que a gente não vê? Pois é, e aí eu preciso, já que eu estou ascendendo, já que eu estou mudando de lugar socialmente, eu estou me sentindo um pouco mais forte, de buscar um modelo que socialmente eu possa reconhecer como belo. Porque eu tenho o meu lugar de não belo. Como é que eu vou gostar de alguma coisa que eu não vi? Porque eu não me vejo como belo. Eu me vejo como... Colocam na TV, colocam como exótico, mas nunca como belo. Mas olha, Dona Rô, eu acho que isso aí vai dar um papo para um outro dia. E se você aceitar, você volta para a gente engatar daí. Até, tipo, assistir de novo esse finalzinho. Não, vamos pegar dessa fogueira, porque aí ainda vai entrar no outro ponto que dá para cair pro amor afrocentrado, né? Das dificuldades que a gente tem dentro dessa pauta. Mas papo que é outro dia. Mas que é necessário. Você que gosta do Ela Sim, fique tranquilo que em algum momento futuro a gente vai retomar. Quero agradecer muito, Rô, por você ter vindo aqui participar, tipo, gratidão por agraciar a gente. E, gente, se vocês ainda não curtiram o nosso canal no YouTube, vai lá no sinalzinho, curte TV Zumbi, compartilha, comente, mande sempre ideias que a gente possa trazer aqui para o programa, viu? Eu agradeço, gente, eu agradeço. Muito obrigada. Um beijo.